Olá, você sabia que refluxo esofágico é falta de acidez no estômago e não excesso? Isso muda muitos conceitos comuns, porque as pessoas acreditam que tem o refluxo porque o estômago está ácido demais. Não, é exatamente o contrário. O estômago, quando ele perde a acidez, que entra em refluxo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês. O pH do estômago ele está entre 1,5 e 2,5. É importante ele manter essa acidez, porque essa acidez que vai fazer a digestão dos alimentos, principalmente da proteína, que mais precisa do suco gástrico. E essa proteína digerida, ela sai do estômago pelo piloro, vai para o duodeno, onde recebe a bile e sucos pancreáticos, enzimas pancreáticas, para continuar a digestão pelo intestino. O alimento, ele começa sendo mastigado, onde ele recebe a saliva, é importantíssimo na digestão final, é a saliva, e que ela é muito pouco valorizada, as pessoas mastigam pouco, ou seja, dão pouca saliva para o alimento e pagam o preço lá embaixo no intestino e em toda a sua saúde, na digestão do alimento. A gente ouve muito falar que nós somos aquilo que nós comemos, errado. Nós somos aquilo que nós digerimos. Se eu comer a comida certa, mas não mastigar adequadamente, não digerir adequadamente, eu vou ter uma alimentação muito deficiente. Então a gente mastiga, desce pelo esôfago, passa pelo esfíncter esofágico, vai para o estômago, onde recebe o suco gástrico ácido e vai para o intestino. Se o estômago aumenta o pH, ele vai bloquear a saída do estômago. O duodeno não aceita alimentos com pH acima de 3. Se o pH acima de 3 passa para o duodeno, vai causar problema. Então o piloro fecha. E o esfíncter esofágico é o contrário. Ele fecha quando o pH está abaixo de 3. Então, quando o estômago está ácido, o esfíncter esofágico, esse que vem do esôfago, não deixa voltar o alimento do estômago. Então, se o estômago, a acidez não começa a aumentar, o esfíncter não fecha e começa a subir. E daí aquela parte do esôfago, que é a parte, uma mucosa muito sensível, que é alcalina, sofre da acidez do estômago, mesmo estando por o estômago pouco ácido, mas por o esôfago está muito ácido. Então, aquilo causa a acidez no estômago, que dá aquela azia, sensação de queimor no peito e que vai gerar a hérnia de hiato também dentro desse aspecto. Algumas coisas desencadeiam essa parte de não fechamento do esfíncter e do aumento da acidez, que é a gravidez, uma doença chamada esclerotemia, mas 3 coisas que a gente, da nossa vida diária: obesidade, tabagismo e álcool. Bom, quando a gente come uma proteína, nós precisamos de suco muito gástrico, entre 1,5 e 2. Tal. E daí essa proteína sofre a digestão e ela passa pelo piloro, vai no duodeno, recebe o suco pancreático. Essa proteína normalmente tem gordura junto, recebe a bile e vai para o intestino, se decompõe em aminoácidos e o organismo passa pela mucosa do intestino, vai para o sangue e o organismo recebe aquela quantidade grande de aminoácidos. Quando o estômago não está com um nível de acidez adequado, ele está mais alto, o pH, a proteína não sofre, não recebe todo o suco gástrico, ela não digere adequadamente, ela não fica mais em pedacinhos
pequenininhos, minúsculas, vai ficar em pedaços maiores. Quando chega no duodeno, o pâncreas tem que trabalhar um monte para produzir enzimas pancreáticas para tentar compensar aquilo que não foi feito na mastigação com a salivação, no estômago com o suco ácido, e a bile tem que ser produzida em grande quantidade para compensar aquela gordura que não foi bem digerida. E vai assim por todo o intestino delgado e todo o intestino grosso, e acaba saindo pedaços de alimentos não digeridos nas fezes, ou seja, nós não aproveitamos a alimentação. Mas isso não é pior. O pior que acontece é que aqueles pedaços grandes, eles afetam a membrana do intestino, agride a membrana do intestino, gera um processo inflamatório importante na membrana do intestino, e essa membrana acaba criando uma permeabilidade aumentada, ou seja, os poros, que são pequenininhos para passar moléculas pequenas ali, ficam poros grandes e passa pedaços grandes de proteína e de outros alimentos pela mucosa intestinal indo para o sangue. E como é que o sangue entende isso? Como agressão, como um corpo estranho, como um inimigo. Ele não entende como alimento, porque ele só entende o alimento pequenininho, o aminoácido quebrado da proteína. Ele não entende aqueles pedaços grandes de proteína como alimento, e ele ataca aqueles pedaços como um corpo estranho. Isso gera um processo alérgico e gera defesas imunológicas atacando aquilo ali. Essas defesas imunológicas geram o início das doenças autoimunes. O corpo começa a atacar esses alimentos mal digeridos e daqui a pouco acaba atacando a si mesmo. É o princípio da asma, das artrites, das esclerodermia, da esclerose múltipla, de todas as doenças consideradas autoimunes. Então, é importante que você tenha o seu estômago ácido. É a pergunta que tu me faz assim: quais são as coisas que mais aumentam a alcalinidade do estômago? O que diminui a acidez? Duas coisas. É uma bactéria chamada H. pylori, Heliobacter pylori. Essa bactéria, ela ataca o estômago e provoca uma série de alterações no estômago. A outra coisa são os famigerados carboidratos. O carboidrato precisa, para se digerir, que o suco do estômago, o suco gástrico, seja o máximo alcalino possível. Então, quando você comer um carboidrato, você está alcalinizando o estômago. E se você comer uma proteína em cima, dá para imaginar a situação controversa que o estômago fica. Tem um pedaço de um bife com batatas, tem um pedaço da batata querendo que fique alcalino e um pedaço do bife querendo que fique ácido. Não fica nenhuma nem outra coisa. Por isso que tem muitos autores que recomendam não misturar proteína com carboidrato. Mas esse é assunto para um outro tema. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês é o que acontece em relação ao momento da alimentação. Se você se alimentar antes de dormir, logo antes de dormir, está com fome, resolveu comer um pedaço de queijo, você não vai ter tempo suficiente para o estômago esvaziar. E essa manutenção, e tu pegando no sono, que vai diminuir o processo digestivo, vai fazer com que o alimento permaneça no estômago muito mais tempo. Esse é um outro fator de problemas no corpo e que vai gerar o refluxo esofágico. Uma coisa que ajuda muito para diminuir o problema de refluxo esofágico é o limão. Tomar limão em jejum, sem açúcar, claro, de preferência sem adoçante, vai fazer com que se equilibre a acidez do estômago. Muitas pessoas curam a acidez do estômago tomando limão, algumas não.
Você vai ter que fazer o teste com você mesmo. E uma outra coisa que é importante em função desse assunto, se o meu estômago começa a ficar muito alcalino, perdendo a acidez, todo o resto da alimentação que vai para o intestino fica afetado, inflama o intestino, vai para o sangue, aumenta a acidez no sangue. E isso está provado que é um fator gerador de doença. Quanto maior for o grau de acidez no estômago, maior a possibilidade de formação de câncer no resto do corpo. Uma das funções assim do estômago, só para nós concluirmos e deixarmos assim mais completo esse vídeo, o objetivo da acidez no estômago é esterilizar os alimentos. Quando a gente come alimentos contaminados, a acidez do estômago ajuda a esterilizar o alimento. A digestão da proteína, que nós já falamos, quanto mais ácido for o estômago, maior é a produção de uma enzima chamada pepsina, que ela ajuda no metabolismo proteico. Existe uma glicoproteína desenvolvida através do estômago. Não é que o estômago produz um fator intrínseco que promove a formação de uma glicoproteína, e essa glicoproteína vai ajudar na absorção da vitamina B12, que é fundamental para a nossa energia. Quanto mais ácido for o estômago, melhor é a produção de bile e das enzimas pancreáticas. Já falamos sobre o fluxo dele dele abrir o esfíncter pilórico e a acidez e fechar o esfíncter esofágico. Espero que isso tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre o refluxo gastroesofágico e que você não deveria estar tomando antiácidos para tratar refluxo gastroesofágico. Eu desejo a você uma super saúde.